Será que o que você anda fazendo anda exigindo mais do que você realmente é? E hoje estaremos falando sobre o segundo item do valor do indivíduo, que é o fazer. Vou trazer aqui um desenho para ficar mais visual, que eu gosto dessa didática, para você conseguir entender. Será que você anda supervalorizando aquilo que você faz mais do que deveria? Vem comigo que esse conteúdo é para você e para a gente continuar os nossos valores do indivíduo. Mas antes, sejam bem-vindos ao canal Jornada Extraordinária. Eu sou Viviane Cristina, estou como especialista em desenvolvimento humano e analista comportamental. E hoje, dando sequência, hoje é o segundo vídeo de 3 vídeos que eu vou fazer, onde eu estarei trazendo o pilar do fazer do indivíduo. Então é um dos pilares também que as pessoas acabam se perdendo, acreditando que o que elas fazem acabam se tornando quem elas são, qual é realmente a identidade delas. Então, olhando para o pilar do fazer, novamente, quando você sabe quem você é, a sua real identidade, fica muito mais fácil você identificar o que você gosta de fazer. E aí, por isso que eu falei, será que você anda gastando energia demais em algo que não faz sentido para você, em algo que não combina com a sua essência? Muitas vezes acontece os burnouts da vida nas empresas, as pessoas entrando em depressão, as pessoas adquirindo ansiedade no trabalho, com várias síndromes dentro do trabalho por conta disso. As pessoas não sabem a sua real identidade e elas acabam fazendo coisas, tarefas, atividades que não se encaixam com o perfil delas, que não se encaixam com quem elas são, que não se encaixam com seus princípios e seus valores. E aí isso acaba gerando um conflito muito grande. E aí quando tem esse conflito, você não tem a inteligência emocional para você conseguir trazer um equilíbrio. É aí que você estoura, que você explode, que você tem crises, que você acaba tendo síndromes, porque você está fazendo coisa que não condiz com a sua essência. E isso gera um conflito muito grande internamente. Por isso que eu falo, é importante, quando você sabe quem você é, você se conhece, automaticamente você vai saber o que você gosta de fazer, o que você quer fazer. Às vezes, por mais que seja necessário você estar fazendo algo que não condiz com a sua essência, você vai saber, você vai ter essa clareza e vai ter um tempo determinado para aquilo. Por isso a importância do autoconhecimento, de você descobrir a sua real identidade, é trazer clareza para tudo aquilo que está oculto ou que está te aprisionando, que está como cadeias, que está como correntes te aprisionando, te prendendo de viver algo extraordinário. Então, conte comigo nessa jornada. Eu estou nessa jornada também, estou conduzindo você para que você tenha essa consciência e essa clareza da melhor forma possível. Conte comigo. Espero que esse vídeo tenha trazido muita informação, que a sua cabeça tenha explodido e tenha ainda o próximo vídeo, o próximo conteúdo, o próximo pilar, viu? Então fica comigo. Enquanto eu estava aqui editando esse vídeo para postar para vocês, eu percebi que estava faltando uma parte essencial do fazer. Então eu não pude deixar de compartilhar. Olhando para esse valor do fazer, não sei se ficou claro para você, mas eu quero que você entenda. Quando eu tô falando do valor fazer, é tudo que a gente faz. Então, quando você tem a clareza, você começa a ter essa clareza de quem você é, a sua essência, a sua real identidade, tudo que você vai fazer, você não vai simplesmente fazer por fazer, ou fazer no automático, ou fazer por obrigação. Você vai fazer por um propósito, você vai fazer por um valor, você vai fazer por um objetivo, você tem uma meta para aquilo e, consequentemente, você começa a analisar:
se aquilo vai fazer bem para você ou se aquilo vai fazer também bem para outras pessoas. E aí você começa a se posicionar. E aí quando a gente começa a se posicionar e começa a fazer as coisas com propósitos, vou já te alertar, muitas coisas vão acontecer para que você desanime, para que você pare, para que você não siga adiante. Vou dar um exemplo meu. Eu faço aqui essas gravações, essa partilha de conteúdos, porque o Senhor me trouxe esse direcionamento e eu faço isso para partilhar, para poder ajudá-los de alguma forma. E claro, toda vez que eu faço uma gravação de conteúdo, que eu edito e que eu vou fazer esse processo de postar, acontece de tudo comigo para que isso não chegue até o fim, para que eu pare, para que eu não siga adiante. E eu já pensei, tá? Inclusive, agora que eu entrei nessa série, principalmente que eu tô trazendo muito sobre clareza de propósito, de identidade, de essência, a batalha não tá pequena. E eu cheguei a pensar, será que é para eu seguir adiante? E sim, o Senhor já me confirmou e eu já tive várias confirmações que sim, eu preciso seguir adiante. Porque o que eu tô fazendo aqui é assim como eu tirei as escamas dos meus olhos e estou no processo também de clareza de identidade, da minha real essência, eu tô ajudando você. Eu não sei, você que tá aí do outro lado da tela, eu não sei qual é o nível de conhecimento que você tem, eu não sei se você talvez já saiba muito mais que eu, mas por algum motivo você não está partilhando do seu conhecimento, não está ajudando outras pessoas a ter esse entendimento, ou talvez você nunca tinha ouvido falar em nada disso que eu estou falando e que de alguma forma isso tá fazendo sentido para você, tá te ajudando. Inclusive é muito legal os comentários, os feedbacks que eu estou recebendo até o momento que eu recebi de pessoas que eu nem conheço, o quanto está sendo bom para elas o que eu estou trazendo. Então eu vou falar para você, tudo que você começa a fazer com propósito nem sempre vai ser fácil. Pelo contrário, tudo vai acontecer para que você não siga adiante. Por quê? Às vezes você é um cabeleireiro, às vezes você é uma cabeleireira, você só corta cabelos, faz os cortes e você acha que você não pode impactar pessoas. Você pode e vai impactar muitas pessoas. Pense, quantas pessoas não passa ali na cadeira onde você faz um corte nela, um corte no cabelo dela, um corte nela não, um corte no cabelo dela. Quantas pessoas que de alguma forma você pode edificar, trazendo uma palavra amiga, trazendo um direcionamento, sendo um acolhimento para ela, você não sabe o processo que ela está passando. Então assim, você pode impactar as pessoas em qualquer profissão que você esteja. Qualquer a fazer, você pode impactar as pessoas, desde que você tenha o conhecimento e o entendimento primeiro de quem você é. Quando você conhece a sua essência, você entende que o que você faz, você consegue e pode sim impactar muitas pessoas. E aí quando você tem esse discernimento, você vai fazer isso de forma intencional. E assim, usando o exemplo que eu dei no primeiro vídeo, lembra que eu tinha falado que eu, na minha mentalidade, eu tinha que trabalhar e eu tinha que trabalhar arduamente e daí eu ia ser remunerada, aí sim eu achava que eu ia ser alguma coisa. Olha que interessante, essa questão do fazer. Vocês acham que para mim o processo, que nem eu falei para vocês, é uma jornada. Nós entramos numa jornada de autoconhecimento, de descoberta, é um processo. Então a gente vai passando por etapas. Eu estou numa etapa e a etapa que eu já passei e algumas coisas que eu ainda estou vivendo, eu estou trazendo aqui para vocês. Não é porque eu tenho uma formação em coaching, não é porque eu tenho formação em analista comportamental que eu vou ficar trazendo somente ferramentas práticas aqui. Eu sei aplicar isso, eu sei trazer isso para vocês, mas não é esse o meu objetivo. É realmente partilhar muito mais do que eu já vivi e do que eu estou vivendo. Porque eu acredito que não tem testemunho melhor do que eu falar o que eu já fiz
e que deu certo. Então, quando eu falei, gente, eu precisava trabalhar arduamente, porque daí sim eu achava que eu ia ser alguém. Olha que interessante, esse meu processo mesmo de transição de carreira, ainda estou no processo gradativo de atuar somente na área de desenvolvimento humano, mas vocês pensam, olha só como que as coisas são. Quando eu entendi que é esse o meu propósito, quando eu entendi, quando eu tô nesse processo de identidade, de clareza, de saber a minha real essência, de saber o meu dom e usar ele da melhor forma possível, vocês acham que na minha mentalidade não fica uma briga, uma guerra interna falando, o quê? Você vai fazer dinheiro com coisa que você ama? Com uma coisa que você gosta, que você não vai ter que trabalhar, se esforçar de uma forma física, que você não vai ter que fazer algo, nossa, estrangeante. Isso vira uma guerra interna entre nós. Então vocês entendam que é um processo e é gradativo. E eu digo para vocês, não desistam. Não desista. Às vezes a gente fica muito focado em ajudar os outros, assim como eu era muito focada eu queria ajudar todo mundo, fazer de tudo para todo mundo, e eu acabei esquecendo da coisa mais importante, que sou eu. Então, primeiro você se conhece, primeiro você tem que ter esse entendimento de quem você é, e aí a partir disso, isso vai fluir naturalmente. Hoje eu tô aqui fluindo naturalmente com vocês. Já tentei colocar um teleprompter ali para ler, eu não fluo, não adianta. Então eu tenho que fluir de acordo com o conhecimento que eu carrego, com o meu testemunho, com o que eu já passei, com o que eu passo. Então é um processo, não desistam. Então entenda, quando você tem esse autoconhecimento, se você tem essa clareza, você vai começar a fazer com propósito, você vai fazer de forma intencional. E não se desespere, porque o fazer, quando a gente pensa no fazer, não é, às vezes as pessoas querem fazer grandes coisas, eu quero mudar o mundo. Uau, amém por isso, amém por isso. Mas calma, você começa aos poucos, começa pequeno, não se torture, comece fazendo o que está disponível para você fazer, com as ferramentas que você pode, da forma que você pode. Se eu fosse esperar um estúdio melaborante, se eu fosse esperar alguém para poder fazer as edições do meu conteúdo, se eu fosse esperar um profissional para fazer as coisas que eu faço de forma genuína, muito provavelmente eu não estaria aqui, eu já não estaria nessa gravação desse conteúdo. Muito provavelmente eu não teria feito nem metade do que eu fazia, do que eu já fiz, porque infelizmente, antigamente eu simplesmente fazia por fazer. Eu era um trator, eu ia passar por cima de tudo. Não tinha estratégia, não tinha um planejamento, não tinha intencionalidade, mas eu ia lá e fazia, eu resolvia as coisas. Mas hoje não. Hoje, conforme o meu autoconhecimento, conforme o meu desenvolvimento, hoje eu procuro e eu direciono o que eu quero fazer, o que eu devo fazer, o que eu posso fazer. E sempre com muita intencionalidade. Não faço mais as coisas só por fazer, não faço mais o que só vai me trazer retorno financeiro. Vai me trazer retorno financeiro, mas vai passar por cima dos meus princípios e valores? Então não, eu não vou fazer. Vai me trazer tranquilidade no meu bem-estar, mas eu não vou estar colaborando, não vou estar ajudando com nada, nem para mim, nem para ninguém. Faz sentido? Não faz sentido? Então hoje eu tenho essa maturidade, de certa forma eu tenho essa liberdade de olhar e realmente falar, faz sentido eu fazer isso? Não faz sentido eu fazer isso. E aí quando você começa a se posicionar, as coisas começam a mudar. Muitas vezes, como eu já falei anteriormente, nem sempre vai ser mar de rosas, mas faz parte do processo. Isso mostra que você está se posicionando, você está tendo uma clareza de quem você é, você para de deixar de aceitar muitas coisas e você toma esse posicionamento e para de ficar aceitando tudo que as pessoas fazem, tudo que as pessoas ofertam para você. A partir do momento que você consegue ter essa clareza. E olha que interessante, hoje
aqui gravando esse conteúdo para você e ainda para o próximo que tá poderoso, onde a gente vai entrar no pilar do ser, onde eu vou trazer realmente o que é a identidade e o que é a sua real essência. Eu aqui com o meu visual, um processo de transição capilar que eu estou passando. Claro que aqui eu dei uma caprichada a mais para dar aquele up, onde meus cabelos são ondulados, e faz parte também do meu processo de autoconhecimento, de identidade, onde as camadas estão saindo. Mas eu vou trazer no próximo conteúdo de uma forma muito importante para você e de uma forma muito clara, que é o principal, para que você tenha esse entendimento e tenha essa libertação, assim como eu estou tendo e passando na minha vida. Combinado, gente? Um beijo grande no coração de vocês, fiquem com Deus e lembrem-se, o melhor ainda está por vir.